O Dia da Terra de 2026 está sendo visto como um momento chave, sabe? Quase como um despertar. E aqui a gente vai mergulhar fundo para entender o porquê. Vamos olhar um pouco para a história e para o futuro de um dos maiores movimentos ambientais do mundo. E, para começar, olha só essa frase do Denis Reyes, o cara que organizou o primeiro Dia da Terra. Ele vai direto ao ponto. O poder de um público engajado é uma força imparável. E essa ideia, que mudou tudo lá atrás, é a grande aposta para 2026. Então, vamos para a primeira parte, o início de uma revolução. Como é que 20 milhões de pessoas conseguiram dar o pontapé inicial para uma nova era? É o que a gente vai ver agora. É até difícil de acreditar, mas a realidade antes de 1970 era essa aí. Era perfeitamente legal poluir o ar e a água. Sem brincadeira, não existia a Agência de Proteção Ambiental, a famosa EPA, nem leis como a Lei do Ar Limpo. O primeiro Dia da Terra foi o que chacoalhou tudo, foi o grande catalisador que criou a base legal para a gente proteger o nosso meio ambiente. E a força por trás dessa virada de chave, 20 milhões de pessoas. Isso era tipo 10% de toda a população dos Estados Unidos na época. Foi uma mobilização numa escala que ninguém nunca tinha visto. Simplesmente não dava para ignorar. E essa linha do tempo aqui mostra o quão rápido as coisas aconteceram. A manifestação foi em abril de 1970. Em dezembro, só 8 meses depois, o Congresso criou a EPA. E logo em seguida, vieram leis ambientais que fizeram história. É a prova do impacto direto e super rápido da pressão popular. Bom, e tudo isso nos traz para a segunda parte, Dia da Terra em uma encruzilhada. A grande pergunta agora é, por que essa urgência toda em 2026? Então fica a questão, né? Se aquele primeiro Dia da Terra deu tão certo, por que a mobilização de 2026 é vista como uma das mais urgentes da história? O que aconteceu? A resposta, em grande parte, está num forte retrocesso ambiental. O ano anterior foi marcado por mais de 400 ações, entre ordens executivas e mudanças em regras, que basicamente minaram proteções que levaram décadas para serem construídas. E quem se beneficia com isso? Os poluidores, enquanto as comunidades pagam o preço, seja na saúde ou no seu sustento. E os riscos são bem concretos. A crise da água, por exemplo, é gritante. Alguns relatórios alertam que, até o fim desta década, a demanda mundial por água doce pode ultrapassar a oferta em até 40%. É um número que dá a dimensão do desafio que a gente tem pela frente. Agora, olha que interessante esse gráfico que mostra um impacto bem localizado. A temperatura na Índia já subiu quase 1 grau Celsius em comparação com o começo do século XX. Isso não é só um número abstrato, né? Na prática significa ondas de calor mais longas, mais intensas e que chegam mais cedo, afetando a vida e a saúde de milhões e milhões de pessoas. Mas, no meio de tanta urgência, tem uma resposta acontecendo. E é a nossa terceira parte, um planeta em movimento. Vamos ver como o mundo está reagindo em 2026. A escala da mobilização deste ano é gigante. A gente está falando de mais de 5.600 eventos registrados acontecendo em todos os 50 estados americanos e em mais de 180 países. É um movimento global de verdade. E as ações são super variadas. Tem de tudo. Marchas em grandes cidades, uma caminhada de 800 quilômetros pela resiliência das comunidades, a chamada Great Mother March, o mutirão de limpeza mundial Great Global Cleanup, que não para de crescer, e cidades como Mumbai estão virando centros de eventos. Até a cultura entrou na dança, com eventos que misturam arte, música e ativismo. Isso nos leva à quarta sessão, forjando um futuro mais verde. Agora, a gente vai olhar para as soluções, desde o que as grandes empresas estão prometendo até a inovação que vem da base. Se a gente olhar para as empresas, tem avanços importantes acontecendo. A Apple, por exemplo, bateu um recorde. 30% do material nos seus produtos de 2025 já vem de fontes recicladas. É um bom exemplo de como uma gigante do mercado está tentando integrar a sustentabilidade para alcançar metas bem ambiciosas, como a de ser neutra em carbono. E essa inovação se mostra em passos bem concretos, coisas como usar cobalto 100% reciclado em todas as baterias, elementos de terras raras 100% reciclados em todos os ímãs e a mudança para embalagens totalmente sem plástico. São ações específicas como essas que acabam impulsionando o progresso geral. E a inovação está, de fato, florescendo no mundo todo. Em novembro de 2026, Mumbai vai sediar o Earthshot Prize, que é nada menos que o prêmio ambiental mais prestigiado do mundo. Isso só mostra como centros de inovação estão surgindo em todo o planeta. A Índia, aliás, virou um polo de inovação. Dá uma olhada nesses exemplos, todos vencedores do Earthshot Prize.
As soluções vão desde secadores solares para diminuir o desperdício de comida, até tecnologias que transformam lixo agrícola em bioprodutos. É uma prova fantástica do poder da criatividade local. E assim a gente chega na nossa última parte. Nosso poder, nosso planeta. O subtítulo já diz tudo, o chamado à ação de 2026. É exatamente sobre isso. Como conectar esse movimento global ao poder de cada um. Então, o ponto central é este. Nosso poder, nosso planeta é o tema oficial. É um chamado para que as pessoas em todo lugar recuperem sua voz e seu futuro. A mensagem é bem clara. A mudança de verdade exige uma pressão pública constante, uma pressão que seja impossível de ignorar. E esse poder aparece em ações de todos os tamanhos. Coisas simples como usar uma garrafa reutilizável, participar de uma limpeza no bairro ou plantar uma árvore podem parecer pequenas, mas a mágica acontece quando milhões de pessoas fazem o mesmo. Aí, o impacto coletivo se torna gigantesco. O que nos deixa com essa pergunta final para a gente pensar. O primeiro dia da Terra mostrou o poder de 20 milhões de pessoas. Com os desafios e as ferramentas que temos hoje, o que será que o nosso poder coletivo vai conseguir alcançar agora?